Olá, gente, muito boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está vendo essa aula gravado. É, Hoje nós vamos falar da palestra 85 do Patrick, que fala sobre como lidar com os nossos instintos, tanto de forma saudável quanto quando eles estão distorcidos. Então, os instintos são parte fundamental da nossa vida, né? Eles nos direcionam, às vezes, para aquilo que a gente mais precisa. Mas quando eles estão distorcidos, eles nos direcionam para caminhos que não são o melhor para nós. Então, isso é o que a gente vai estudar hoje na visão do Patrick. Para quem não me conhece, eu sou Heitor Fagundes, eu sou helper de Patrick, que é um prazer estar aqui em mais essa aula aberta. Se você não está inscrito ou inscrita no canal ainda, se inscreva e essa aula acontece toda segunda-feira, às 1 hora da tarde, no horário de Brasília. Então, se você quiser se inscrever para participar ao vivo, pode entrar pelo www.vhterapias.com.br. A Vanessa está chegando aqui ao vivo. Boa tarde, Ivan, tudo bem? Já está me ouvindo? Aí, Boa tarde. boa tarde, bem-vinda. Então, para quem não conhece o Pathwork ainda, o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que tem origem espiritual e que fala dos temas da vida humana, por exemplo, os nossos instintos. Por que que é de origem espiritual? Porque foram 258 palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79, e a entidade que transmitiu esse conteúdo é denominada O Guia. Todo esse conteúdo é organizado pela Pathwork Foundation dos Estados Unidos e pelo Pathwork Brasil. E este caminho de autoconhecimento, ele tem 5 ferramentas. Então, vai ter a prece, a meditação, mostrando, inclusive, que a gente usa a prece, usa a meditação no caminho de autoconhecimento. A leitura das palestras, cada um pode fazer a leitura, elas são abertas, são gratuitas, você pode baixar no site do Patrick. O estudo das palestras, que é feito em grupos de estudo, ou em atendimentos individuais com helpers, e um exercício que a gente faz nesse estudo que chama revisão diária. Para mais informações é só entrar no nosso site, está lá bem descrito. Então, para a gente começar, a gente vai começar usando as duas primeiras ferramentas. Então, eu vou convidar você para fechar um pouco seus olhos, se sentar em uma posição onde você possa colocar os pés no chão, suas costas fiquem eretas, mas sem forçar, bem apoiadas, você também bem apoiado na cadeira. Se você quiser, você pode colocar as palmas das mãos voltadas para cima, sobre as coxas e as pernas descruzadas. Essa é a posição que o guia do Patrick recomenda para a gente meditar e estar aberto para as melhores energias do universo que podem chegar até nós. E o guia também recomenda que a prece seja o prelúdio da meditação. Então eu vou ficar em silêncio por 1 minuto para que você faça a sua prece por esse momento, se conectando com Deus da sua forma. Vai se dando conta de como é ter uma prece para começar uma meditação. Uma prece onde você pode chamar
ajuda espiritual para que você se conheça cada vez mais. E eu vou pedindo que a energia do guia do Péstor, que esteja aqui presente, ativando a centelha divina que cada um de nós tem. E vou te convidando a sentir na região do seu plexo solar a sua centelha divina, a força de Deus que existe em cada um de nós e que existe em você. Se você quiser, você pode colocar a sua mão no seu plexo solar, 3 dedos acima do umbigo, e vai sentindo Deus dentro de você, como uma força. Vai deixando que essa força cresça, se espalhando para o seu tronco, ombros, braços e mãos, pescoço e cabeça. Vai deixando que essa força cresça para o seu quadril, sua barriga, suas costas, suas pernas, seus órgãos sexuais, seus tornozelos, seus pés, todo o seu corpo físico, todos os seus ossos, músculos, células. Vai deixando que essa energia divina permeie seu corpo emocional, todas as suas emoções, seu corpo mental. E veja se você pode curtir isso, aproveitar isso, essa energia divina que você tem dentro de você, preenchendo você como um todo. E eu vou ficar 1 minuto em silêncio novamente para que você aproveite essa sensação. E com essa conexão bem feita, vá se dando conta de que todos nós temos o instinto de sobrevivência, o instinto de autopreservação. E vá localizando esse instinto no seu corpo, acolhendo a existência desse instinto. E vá curtindo o fato de que você possui esse instinto. Ele faz parte de você. Veja como é poder curtir, aproveitar a existência desse instinto. Vai se dando conta também que você tem o instinto de procriação ou de prazer. E veja se você consegue localizar o instinto de prazer no seu corpo. Porque a procriação não é só procriação física, é tudo que gera prazer. Vá se dando conta de que você também tem esse instinto.
E nesse estado, vá se abrindo para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saudações, caríssimos amigos. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe essa hora. Hoje discutirei dois instintos humanos básicos na sua forma distorcida: o instinto de autopreservação e o instinto de reprodução. Vá percebendo como essas palavras chegam, vá deixando essa energia fluir pelo seu corpo. Se quiser, pode ir lentamente abrindo os olhos, pode ir fazendo uma anotação se algo te veio. Para quem está vendo gravado, pode fazer uma pausa no vídeo, anotar algum insight. E aqui eu pergunto, Van, tá tudo bem? Tá se sentindo bem? Muito bem. Então vamos começar a aula. Van, você pode ler esse slide? A autopreservação. Os instintos, na sua forma pura, desempenham um papel muito importante. No entanto, quando há problemas psicológicos em maturidade, quando há distorção e irrealidade, esses instintos passam por uma distorção e deixam de funcionar de maneira construtiva. O instinto da, da autopreservação objetiva conquistar, manter, preservar, melhorar a vida. Por sua própria natureza, atua contra tudo que destrói a vida ou a segurança da vida. Assim, o corpo objetiva a saúde para poder viver. Também a alma objetiva a saúde para poder viver a vida de uma maneira mais construtiva. O que te chama a atenção nesse trecho? É a questão de você se preservar, né? Buscar ter atitudes que façam você ficar bem, que você se cuida, tanto fisicamente, né, como psicologicamente, emocionalmente. Isso, ou seja, o que que ele está fazendo na ponte com o instinto, né? Lembrar que a gente tem esse instinto que faz a gente se cuidar. Porque às vezes a gente também quer se cuidar muito na mente, preciso, eu tenho que, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e a gente, lembrando de que a gente tem um instinto de autopreservação, a gente pode ativar essa força do instinto, que é o que ele fala. Quando a gente está com os instintos na forma pura, eles desenvolvem um papel muito importante, para que a gente não fique tudo no racional. A gente às vezes pode ter uma atitude instintiva muito saudável. Mas ele também traz de que os problemas psicológicos ou a imaturidade causam distorções disso. Então é isso que ele vai alertar é, em cada um dos instintos que ele vai trabalhar aqui. E uma coisa que você falou que é verdade, é muito legal ressaltar, que é assim, não é só para saúde física que o instinto funciona, também para o alimento da alma, porque a alma também quer estar saudável para ter uma vida mais construtiva. Então, às vezes, a gente pensa o instinto como algo muito só do corpo, mas também existem os instintos da alma, porque a alma busca estar na vida da forma mais construtiva possível. Tudo bem? Então, eu vou ler esse novo slide. Só ver o que aconteceu. Aí, ops, aí. Insegurança emocional. A alma doentia considera insegura qualquer rejeição, qualquer negação de amor, admiração e aprovação. E, além disso, vivencia esses episódios como morte. Esse é um exemplo típico de como o instinto de autopreservação entra em um canal errado e se manifesta de modo errôneo. A alma acredita que para preservar a vida e a segurança, vocês precisam lutar contra a ilusão da rejeição em qualquer forma que se apresentar. Por dentro, vocês se comportam como se sua vida estivesse em jogo sempre que ocorre alguma desconsideração verdadeira ou imaginada.
Essa desarmonia é a manifestação do instinto distorcido de autopreservação, lutando pela segurança da alma, ou, como se diz, pela segurança emocional. Então, de novo, aqui ele está juntando essa questão do instinto como algo da nossa alma. Nossa alma se comunica com os nossos instintos. E a nossa alma, quando está doente, quando está distorcida, qualquer tipo de rejeição a gente se apavora. Fala assim, ai, me rejeitou, ai, me senti rejeitado. Isso é doloroso para a alma. Para a alma que está doente, para a alma que não está no equilíbrio. Então, esse tipo de dor excessiva em qualquer episódio de rejeição, ou quando a gente não recebe amor, não recebe admiração, não recebe aprovação, é algo que tem mexido muito com as pessoas e que causa um estado emocional muito de insegurança. Tem muita gente se retraindo do contato social porque fala assim: não, quando eu vou para o mundo, ai meu Deus, mexe aqui, eu me sinto rejeitado, a pessoa não me admira, então eu vou me recolhendo. Então é um tipo de distorção do instinto de autopreservação. E tem pessoas que vão ao contrário, em vez de se retrair, se jogam assim, agridem, batem, porque também estão inseguras emocionalmente. Então, a insegurança emocional, que dá para perceber, seja na agressividade excessiva, seja no retraimento ou na submissão, mostra que o instinto de autopreservação não está sendo utilizado de forma saudável. Tudo bem? Você pode ler esse novo slide? A deformação do instinto. A deformação do instinto de autopreservação traz em sua esteira outras distorções de tendência de caráter. São, por exemplo, avareza, mesquinharia interior ou exterior, rigidez, preconceito, ideias preconcebidas, ou seja, qualquer tendência ou impulso interior que prende e não deixa a pessoa se soltar. Essa deformação pode se manifestar em qualquer plano da personalidade. Exteriormente, a pessoa talvez ser generosa em assuntos materiais, porém, em algumas áreas da vida interior, pode existir avareza emocional e mesquinharia. Quanto mais vocês se conscientizam e entendem a causa e o efeito das emoções negativas, mais fracas automaticamente se tornam. O que chama atenção? Algumas questões mais nas distorções que a gente vai tendo durante a vida, fazendo com que a gente é, também prejudique nosso instinto de preservação, né? Isso, ou seja, são as experiências da vida onde esse instinto foi usado talvez de forma errônea, gera algum tipo de reforça a distorção, né? E ele vai trazer isso, de novo, alertas de como a gente pode olhar para isso. A gente pode olhar, primeiro, quando a gente começa a se ver muito avarento, mesquinho, interior ou exteriormente, muito rígido, com muitas ideias preconcebidas. Então, tudo que deixa a pessoa presa, tensa, fechada, é um indicativo de que existe uma distorção do princípio, do instinto de autopreservação. Ao mesmo tempo, tem pessoas que se mostram de uma forma exteriormente, por exemplo, muito generosa em assuntos materiais, mas que dentro dela tem ainda uma avareza emocional. Por exemplo, ela não revela o que está sentindo, ela se fecha. Então, são mais exemplos que ele está trazendo de que a gente pode se analisar. Falar assim, peraí, deixa eu olhar para mim. Isso aqui está acontecendo, não está? Talvez se eu estou muito tenso, muito fechado interiormente, sem me revelar emocionalmente, pode ser um sinal de que o meu instinto de autopreservação ele está distorcido. Em vez de ele funcionar para que a gente para ter uma vida boa, saudável e segura, ele está fazendo isso através de uma defesa excessiva. Quanto mais a gente entende isso, mais fraco essa distorção fica. Ok? Para quem está vendo gravado, pode pôr comentários também, perguntas que depois eu respondo. Agora eu vou falar do outro instinto, que é o instinto de reprodução.
Com relação ao instinto de reprodução, ele engloba mais do que a continuação física da raça humana. Engloba todas as formas de criatividade, aplicando-se a todos os níveis do ser. Na forma saudável, ele incita a comunicação. Está pronto para o que aconteça, pronto para desfrutar, pronto para dar e receber, sentir prazer e felicidade. Em, em outras palavras, o anseio do homem pelo prazer supremo está associado ao instinto de reprodução. Quando há distorções, aparecem tendências como consumismo, impulso de tomar e receber de maneira primitiva e não de maneira saudável, flexível e receptiva, cobiça, desejo insaciável e, nos piores casos, o vício. Então, olha que acho muito interessante essa visão do Pestor, que ele vai trazer o instinto de reprodução como nosso instinto que nos leva à criatividade, a nos comunicar com os outros, a sentir prazer, a ficar feliz. Tudo isso está ligado ao instinto de reprodução, que é o segundo grande instinto que ele vai trazer aqui como os nossos dois principais instintos. E aí, quando isso está distorcido, porque da mesma forma, isso também pode ficar distorcido. Aí surge o consumismo, o impulso de tomar e de conseguir, mas não de maneira saudável. Vou pegar porque eu quero, né? Roubar alguma coisa, cobiça, desejo e até o vício. Então aí ele coloca o vício também como uma distorção de um princípio que é o prazer, mas que acaba ferindo lá o de autopreservação. Tudo bem aqui? Você pode ler, Van? Desejo de prazer. É bom enfatizar que o desejo de prazer, como tal, não é errado. Muito pelo contrário. A alma saudável tem consciência dele e busca obtê-lo. Quanto mais inconsciente é esse desejo, de modo insaciável, maior o estrago dentro da alma. Por exemplo, é muito possível que uma pessoa não sinta nenhum anseio de prazer e satisfação, felicidade. De modo, de fato, ela pode estar plenamente conformada com uma vida que acredita ser de sereno desprendimento. Essa renúncia imposta de fora ao anseio do prazer supremo pode ser útil quando a psique acredita que estará em perigo se der vazão ao desejo. Nesse caso, o instinto deformado da autopreservação é mais forte, mas não significa que o instinto deformado da reprodução, por mais que seja refreado, não cause dano igual. O que isso te traz? O que chama atenção? Acho que a questão de buscar um equilíbrio, né? Porque o desejo do prazer tem o seu lado positivo, mas também em excesso também causa distorções. Então, é onde ele fala, por exemplo, primeiro falar isso que parece uma coisa tão simples, mas muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, mas homens também, têm essa questão da palavra prazer como algo a ser reprimido. Então, até assim, eu quero ter prazer, são falas que culturalmente em muitos lugares e muitas educações foi muito reprimido. Então, ele está dando esse recado de cara. O desejo de prazer como tal não é errado, pelo contrário. A alma saudável tem consciência do desejo de prazer e busca ter prazer. Então, na sua fala já é muito importante ressaltar isso, de que é importante sim que todo mundo tenha consciência de que prazer é algo saudável. É que nem a alegria. Você fala assim, eu quero ser alegre, é que nem felicidade. Prazer está nesse pacote aí. Mas, muitas vezes também, a gente tem medo desse prazer. Então é aquele negócio, nossa, se for demais, eu não vou dar conta. Se for demais, eu vou fazer alguma coisa que eu vou me dar mal depois. Então, ou pode realmente ficar tão distorcido que caia lá no vício. Então, o que ele está dizendo? Muitas pessoas passam a ignorar isso, falam assim, não, eu vou viver no sereno desprendimento. Eu não preciso de prazer. Eu vou viver minha vida aqui, fazendo o que mandam.
E esse sereno desprendimento é uma renúncia imposta de fora. Ou seja, a pessoa fica cumprindo regras sociais, cumprindo o que acha que se espera dela, mas e não se permite ter o prazer que ela pode ter. E isso ele está trazendo muito claramente aqui, porque mostra que é um caso onde a autopreservação está mais forte, distorcida, e não está conseguindo ter um equilíbrio entre o princípio de autopreservação e o princípio de prazer. Mas esse princípio de prazer refreado, né, oculto, ele gera problemas. A pessoa vai ficar com aquilo carente de colocá-lo no mundo. Então é essa ideia mesmo de que com esse trabalho a gente vá acolhendo os dois para ter esse equilíbrio que você falou. Eu vou ler sobre o autocentrismo. As duas distorções são intrinsecamente autocentradas, e o autocentrismo provoca frustração, ansiedade, tensão, compulsão, culpa e insegurança, para mencionar apenas algumas das emoções negativas que são geradas. O erro é ainda mais trágico porque a psique erroneamente acredita que o autocentrismo preservaria sua segurança ou satisfaria os seus intensos desejos. Nada induz a maior insegurança do que ser egocêntrico. Quando os outros não se curvam a essas regras e expectativas, a segurança desejada e planejada sucumbe. Além disso, o medo constante de que os outros possam talvez não se curvar às suas regras sabota a paz interior. Então, olha que interessante, ele está falando que essas duas distorções dos instintos levam a esse comportamento autocentrado, na tentativa de dar segurança e satisfazer os desejos, porque autocentrado eu cuido de mim e faço tudo que eu quero. Então, eu estou atendendo de forma distorcida o instinto de autopreservação e o instinto de reprodução, de prazer. Que eu faço tudo que eu quero e me sinto seguro porque eu me defendo. Mas lá no fundo a pessoa sabe que não é aí que está a segurança, porque ela vive em controle, ela vive se controlando e fazendo, às vezes, buscando prazer, que não é a forma mais saudável. Então, o relacionamento com as pessoas, que é uma fonte muito real de prazer, fica é, sucumbe. E aí a pessoa faz um monte de regras, e quando as pessoas não cumprem essas regras, a pessoa fica totalmente sem paz interior. Então a gente vê hoje em dia muita gente ansiosa, muita gente controladora, e que aí o negócio não funciona, a pessoa sai do centro total. Isso é um sinal de que o autocentrismo está funcionando. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Tem mais um de autocentrismo, você pode ler? Quando existe autocentrismo, vocês precisam receber amor, admiração e aprovação. Precisam conseguir isso. Para tanto, é preciso planejamento previamente concebido, de acordo com suas regras e ordens. Como, como não é assim que a vida funciona muitas vezes, suas ordens não são obedecidas. Quando essas regras acabam se mostrando ineficazes, aumenta a insegurança por dois motivos. Um é que não recebem aquilo que por causa do autocentrismo acham que deveriam receber, e a segunda é que suas regras que deveriam funcionar acabam não funcionando. Todo planejamento feito com antecedência, todo mapeamento da situação fatalmente acaba, os impedindo de enxergar o que existe na realidade. E inibe espontaneamente e a intuição impede que se adaptem ao que poderia ser. Isso, aliás, muitas vezes é tão bom ou melhor do que o haviam planejado. Algo ficou aqui que te chamou atenção? A questão de buscar é, admiração, aprovação, né? O autocentrismo acaba, às vezes, apesar de ser autocentrismo, acaba dependendo muitas vezes dos outros, né? A expectativa. É muito legal isso, é verdade, porque você vê, o autocentrismo ele quer se abastecer, inclusive de amor, admiração e aprovação. Só que em vez de fazer isso de uma forma que chegue naturalmente, que chegue para você, né, porque pela pessoa que você é,
quem está autocentrado faz um planejamento para isso acontecer, põe regras, põe ordens. Então, eu serei amado dessa forma. E aí isso tudo bloqueia justamente que essas coisas cheguem, porque a vida não é assim. As pessoas não vêm te dar amor, admiração e aprovação porque você seguiu regras. Não, vem porque gostam de você, vem por razões que não são controláveis. Então, vai acontecer duas vezes, duas coisas. Primeiro, a pessoa não vai, não vai receber o que acha que devia receber, e aí cada um pode analisar aí como tem recebido amor, admiração, aprovação, se é natural ou se é tenso, ou se não tem recebido. E a segunda é que aquele planejamento feito não acontece, e aí a gente acaba não vendo o que realmente está impedindo isso de acontecer. Por exemplo, inibe a espontaneidade, inibe a intuição. Então, esse tipo de transformação, quando a gente começa a trabalhar o autocentrismo, a gente trabalha muito a espontaneidade, a intuição, para que a pessoa vá se soltando, soltando da necessidade de fazer tantas regras, de esperar tanto do outro e começar realmente a soltar o que tem dentro de si, por prazer de soltar, não porque vai conseguir uma ou outra coisa. Tudo bem? Então eu vou ler esse slide. A derrota. As duas correntes da alma, quando autocentradas, não podem experimentar e admitir a derrota. Como a derrota é de vez em quando inevitável, quando ela ocorre, ameaça o próprio chão que pisam. Todos precisam aceitar a derrota. Ninguém pode fugir dela. Mas a questão é como aceitam a derrota. Passar pela derrota de maneira saudável e madura pressupõe humildade verdadeira e não humildade falsa imposta de fora. Pressupõe certa generosidade de sentimentos, certa grandeza de poder admitir a derrota sem perder a dignidade. É exatamente essa atitude que aumenta a dignidade. Então, lembrando da pessoa autocentrada, né, que quer tudo nas regras, tem que funcionar assim, 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 essa pessoa vai sofrer a derrota. E a derrota para quem é autocentrado é muito dolorosa, porque mostra que todo o planejamento e toda a perfeição que ela achou que tinha não era verdade. Então, assumir essa derrota, para quem é autocentrado, é como tirar o chão. E claro, todo mundo, todo ser humano passa por derrotas. Então, é, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode é, aceitar essa derrota, a gente pode mergulhar nela, aprender com ela e por isso, é, e com isso, crescer. Por quê? Porque a gente vai chegar nesse lugar saudável e maduro, onde a derrota nos coloca humildes e uma humildade verdadeira, porque a gente trabalha aí os nossos sentimentos a respeito da derrota. Olha como é rico para você que talvez está passando por um momento de derrota, um momento em que você está se sentindo aí como essa moça, né? Detonada, assim, não aconteceu do jeito que você queria. Como é importante poder ouvir isso, de usar a derrota como um chamado aí para a humildade, para a reconstrução, para o aprendizado. É isso que a gente faz bastante aqui no Petro, usando cada situação para ver o que que ela traz ali de crescimento e amadurecimento. Então, para completar a aula, eu vou colocar esse trecho final que fala do aprendendo. Então, a criança em vocês acredita que quanto menos derrotas vocês sofrerem, maiores serão. Nada poderia estar mais longe da verdade. A verdade é que vocês são grandes na medida em que sabem lidar com a derrota, com honestidade e humildade, dignidade e compostura, sem embelezar nem colorir, sem projetar nem humilhar, sem fingimento. Então, eu gostei dessa imagem, né? Esse rapaz aí subindo essa parede. Para quem já viu alguém subindo ou já tentou, sabe que para chegar no alto, você vai subir e cair várias vezes, mas você não morre porque cai. Você cai, depois você aprende, acha novos caminhos, procura por aqui, procura por ali. Então, a derrota deixa de ser uma crise. Ela ensina a humildade, mas ela também não nos paralisa. Ela, para quem quer mesmo conquistar algo, você vai achar, vai tentar de novo, vai achar novos caminhos. E assim você vai crescendo e aprendendo com cada derrota.
Mas uma coisa que é interessante, o guia fala em várias palestras sobre a nossa criança interna. Então, para o nosso lado imaturo, sofrer uma derrota assim, a vida precisava ter, para a gente ser grande, se a gente fosse grande mesmo, não ia ter derrota nenhuma. E isso é uma distorção, porque na verdade, quando a gente qualquer qualquer adulto que está vendo essa aula sabe que cada derrota que sofreu na vida engrandeceu você, porque você viveu a derrota, superou aquela derrota e saiu mais forte. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado no nosso inconsciente, quando a nossa criança fala assim: eu não posso ser derrotado de jeito nenhum, que isso é a morte. Então, tudo isso a gente vai trabalhando aqui no Petro, inspirado por esses textos, né, que nos ajudam a refletir, trazer para a própria vida. Então, você também pode pensar, se você está no momento de derrota, o momento em que você superou uma derrota, o que isso significa para você com base no que o guia está trazendo aqui. E uma última coisa importante desse texto é que saber lidar com a derrota, com honestidade, humildade, dignidade e compostura, sem embelezar também. A gente não precisa falar, eu vou aprender, então eu vou viver tendo derrotas, porque em cada derrota eu vou aprender alguma coisa. Não precisa embelezar a derrota também. Então, o guia ele é bem específico, ele é bem claro, ele traz pontos muito importantes para reflexão, tá bom? Mais uma vez, se ficou com alguma dúvida, é só escrever também aqui nos comentários, depois eu respondo. Muito bem. Então, para a gente finalizar essa aula, eu vou convidar você a fechar um pouco os olhos, deixar que todo esse conteúdo agora vá penetrando você nos níveis mais profundos, mais inconscientes, lembrando do seu instinto de autopreservação, o instinto de reprodução. Vá registrando o que ficou de mais importante dessa aula dentro de você. E eu ficarei um minuto em silêncio para que você faça essa incorporação dessa aula antes de eu finalizar com as últimas palavras do guia. E nesse estado, vá se abrindo para essas últimas palavras do guia do Pessoa nessa palestra. Que essas palavras ensinem e beneficiem vocês. Que essas palavras mostrem novos panoramas, novas portas e proporcionem novo entendimento. Que elas fortaleçam vocês um pouco mais para encararem a si mesmos como são agora, pois nada pode ser tão doador de vida, preservador de vida e levar ao verdadeiro prazer e felicidade como a verdade interior. Fiquem em paz, meus queridos. Sejam abençoados. Fiquem com Deus. E nesse estado, vá aproveitando a energia desse fechamento. Se quiser, pode anotar alguma coisa. Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo. Ainda tem um slide da aula da semana que vem. Na semana que vem, nós iremos falar da palestra 159, que é a ilusão da dualidade na vida, onde a gente acha que existem opostos. Nesse momento em que o mundo parece tão dual, né? Essa palestra vai nos ajudar a achar união em dualidades aí que a gente acha que existem, que na verdade são ilusões, tá bom?
Então, um grande prazer estar com você aqui novamente. Obrigado por estar assistindo essa aula. Se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, quiser saber mais sobre o Petwork, é só colocar nos comentários ou acessar no nosso site vhterapias.com.br. Tá bom? Um beijo grande, um abraço grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.